Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós ficamos sabendo que aquela cantora famosa chamada Madonna esteve ali no Brasil, no Rio de Janeiro, na semana passada, e fez um show gratuito para a população, com todas as despesas pagas pelo governo, e ali compareceram mais de 1,5 milhão de pessoas. Então isso daí é um fato grave que nos deixa profundamente indignados, ainda mais porque nesse mesmo período coincidiu com essa tragédia no Rio Grande do Sul, quando milhares de pessoas foram desamparadas, tiveram grandes prejuízos por causa da chuva e inclusive muitas pessoas morreram, inclusive crianças, bebês que estavam ali boiando nas águas. Quer dizer, um desamparo total. Então, para agravar o problema, nós ainda temos suspeitas de que existe um interesse dos organismos internacionais de eliminar a população mundial. E isso, claro, pode ser feito também através de grandes calamidades climáticas. Então, inclusive, nós não sabemos até que ponto essas pessoas controlam também a chuva e esses fenômenos para, de uma forma proposital, causar toda essa tragédia para essa população. De qualquer forma, nós estamos observando o caos e nós temos que denunciar isso através dessas nossas explicações, porque as pessoas precisam entender o quanto elas estão sendo enganadas. Então, nesse sentido é que nós podemos hoje fazer um pouco uma explicação a respeito da trajetória dessa cantora chamada Madonna, o que está por trás desse fenômeno, como de outros grandes fenômenos da música, do cinema, tudo aquilo que acontece atualmente. Então veja bem, essa mulher nasceu em 16 de agosto de 1958. Então você veja que ela está justamente nascendo um dia depois da festa da Assunção de Nossa Senhora, que é a principal festa de Maria. E ela recebeu o nome de batismo de Madonna, que inclusive era o nome da sua mãe. E a sua mãe, que era uma pessoa profundamente católica, morreu quando essa moça tinha apenas 5 anos. E é interessante que quando a mãe da Madonna morreu, ela dizia: eu morro contente porque estou fazendo a vontade de Deus. Então aqui você tem um exemplo de uma mãe de família, um exemplo de uma pessoa piedosa e de uma pessoa que está totalmente entregue à vontade de Deus. E é justamente o contrário que vai acontecer com a sua filha, que recebe o mesmo nome e que vai passar a aderir cada vez mais a esse movimento revolucionário que está dominando o mundo a partir de 1960. Então é interessante perceber que Madonna nasce exatamente no dia seguinte da Assunção de Nossa Senhora, para nós percebermos que ela tinha uma predestinação a ser alguém que estava com uma forte ligação com a Mãe de Deus e a ser uma grande santa. Inclusive, ela nasceu 2 meses antes da morte de Pio XII. Quer dizer que era o finalzinho do reinado do último Papa verdadeiro que a Igreja Católica teve antes de entrarmos nesse período de apostasia. Então, eu não tenho dúvida de que Madonna era uma pessoa predestinada por Deus para ser uma grande santa, para ser uma pessoa importante, no sentido dessa ajuda, desse combate pela Santa Igreja Católica nesses tempos difíceis. Mas nós podemos perceber que em um certo momento da sua vida ela decidiu aderir
ao projeto de Satanás. Então é aqui que nós vemos o mistério da liberdade humana, porque eu acredito que na vida de cada um, como aconteceu na vida do próprio Cristo, há um momento onde o demônio se aproxima e diz: olha, eu te ofereço isso, eu te dou aquilo, todos esses reinos, todo esse poder, essa fama, esse dinheiro, se você me servir. Então, infelizmente, parece que foi isso que aconteceu com essa mulher. Em certo momento, inclusive, ela diz: eu sou uma boa católica, eu juro. Quer dizer, não posso jurar porque já passaram algumas décadas desde a minha última confissão. Então é interessante aqui a gente perceber algumas frases que ela disse nas suas entrevistas para nós fazermos aqui uma ponte entre essa Madonna que está hoje aí a serviço dessa nova ordem e a serviço de Lúcifer e a verdadeira Madonna, filha de Nossa Senhora e filha desta Madonna, quer dizer, dessa mulher que era uma mulher santa e que criou uma família santa, católica, com esse compromisso de viver a religião verdadeira de Deus. Então nós sabemos também que quando ela era pequena, ela tinha uma verdadeira paixão pela vida religiosa. E ela era fascinada pelas irmãs, pelas freiras, vivia nos conventos, queria vestir um hábito e queria se tornar uma religiosa. E isso ela dizia para todas as pessoas. Então, você vai percebendo que houve ali algum momento que ela rompeu com tudo isso. Porque ela nasceu nesse berço, sendo descendente de italianos e tendo recebido o nome da própria Virgem Maria, Mãe de Deus. Porque na Itália, nós sabemos que as pessoas chamam Maria de Madonna, que quer dizer Minha Senhora. Como nós às vezes chamamos Nossa Senhora, lá eles dizem Minha Senhora, que significa Madonna. Então, todos os sinais da predestinação. Uma pessoa batizada, uma pessoa confirmada, uma pessoa que recebeu todos os sacramentos, que se confessava frequentemente e que desejava se tornar uma religiosa. Portanto, uma esposa de Cristo, mantendo a sua virgindade. Entretanto, alguma coisa aconteceu na sua juventude que a fez ceder ao apelo do demônio para se colocar a serviço desta Babilônia que estava se formando no mundo a partir de 1960. Então, claro que não é culpa somente dela, mas tudo isso faz parte de um projeto que aconteceu no mundo inteiro e que só foi possível através da destruição de todos os mecanismos que a igreja tinha para impedir que a humanidade se entregasse totalmente aos vícios, à depravação e aos projetos desta nova ordem, ou seja, desse novo sistema totalmente dedicado a Satanás. Então é claro que a partir de 1960 tudo isso estava aberto, uma vez que nós tivemos o Vaticano ocupado por um falso Papa, que justamente, como diz no terceiro segredo de Fátima, estava convocando um concílio para com isso fazer uma nova igreja. E como nós estamos sempre explicando, a diferença desta nova igreja a partir do Vaticano II é justamente o fato de que as coisas não são claras. E não existe uma separação exata entre o que é pecado, o que é virtude, o que é verdade e o que é erro, e o que agrada a Deus e o que é do mundo, portanto, não agrada a Deus. Então, toda a pregação da verdadeira Igreja Católica em todos os tempos era clara em todos esses pontos. A partir do momento que se instalou no Vaticano essa nova igreja, então tudo ficou confuso, nebuloso. Hoje isso é pecado, amanhã talvez, depois da manhã já não é mais, e tudo assim dentro de uma lógica completamente focada no ser humano. Portanto,
na liberdade humana para fazer o que quer e nos valores humanos que foram colocados acima dos valores divinos. Então, mesmo que os valores humanos possam ser bons, quando eles estão acima dos valores divinos, então eles são necessariamente maus. Então, por isso é que Madonna, como muitas outras pessoas, jovens, adolescentes daquela época, aderiram a essa revolução social, porque eles já não tinham mais na própria igreja uma base que pudesse mostrar para eles o que era correto, o que era verdadeiro, o que era santo. De tal maneira que perdeu-se a noção do sobrenatural. Então é por isso que nós podemos falar numa grande Babilônia que envolve todas as nações do mundo e que forma um organismo único, como se fosse um corpo místico de Satanás para destruir as almas. E dentro dessa grande Babilônia, nós podemos destacar 3 cidades, que são a cidade de Nova York, o Rio de Janeiro e a cidade de Roma. Por quê? Porque Nova York representa a fonte desse sistema. Então quer dizer que tudo foi implantado ali, é dali que saiu o dinheiro para financiar o cinema, para financiar a música, para financiar todos os ambientes da sociedade, onde eles pudessem contaminar até mesmo as crianças, com toda a forma de perversão e tudo aquilo que desviasse a atenção das pessoas, que normalmente deveria estar voltada para as coisas de Deus, que se voltava então para a diversão, para o prazer, para o consumo. Então quer dizer que a gente pode ver a sede em Nova York, depois tudo isso sendo despejado, especialmente nessas cidades onde as pessoas são mais abertas, mais vulneráveis, como por exemplo no Rio de Janeiro. E daí nós podemos explicar por que mais de 1,5 milhão de pessoas estavam ali em Copacabana para assistir a Madonna. E são pessoas que não são capazes de refletir, de discernir as coisas, são pessoas que não têm uma base, não têm uma raiz cristã profunda e, portanto, tudo isso é oferecido e essas pessoas aderem totalmente a essa revolução que é injetada na sociedade. E claro, nós também devemos lembrar-nos da cidade de Roma, que antes foi a mestra de todos os povos através da sede do papado e que agora se torna também um dos braços dessa Babilônia, na medida em que ali está sentado um falso papa que mantém as pessoas nessa noção de que nós podemos fazer o que nós quisermos, porque no final das contas Deus nos ama e Deus nos aceita como nós somos, nós não podemos julgar ninguém, então tudo fica bem. Quer dizer que a consciência das pessoas já não fica mais atormentada pelo medo do pecado, do inferno, mas tudo fica bem tranquilo e eles se entregam livremente a todas essas abominações. Então, por isso que nós citamos aqui essa passagem do Apocalipse que diz: veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo: vem e eu te mostrarei a condenação da grande meretriz, que se assenta à beira de muitas águas, com a qual se contaminaram os reis da terra. E eu vi uma mulher assentada em cima de uma besta escarlate, cheia de nomes blasfematórios, e com 7 cabeças e 10 chifres. Na sua fronte estava escrito um nome simbólico: Babilônia a Grande, a mãe da prostituição e das abominações da terra. Então, é exatamente a descrição desse sistema mundial, dessa rede de perversão, de pornografia, de dissolução e dessa contaminação enorme que o mundo recebeu hoje, através desse plano que conseguiu impedir a ação da Igreja Católica e, ao mesmo tempo, com um investimento de muito dinheiro, conseguiu também influenciar todas as nações por causa dessa propaganda ostensiva que eles fazem para definir quais são as coisas boas, quais são as coisas corretas, quais devem ser os propósitos das pessoas
e desviarem as pessoas de tudo aquilo que era cristão, que era justo, que era verdadeiro. Então, por isso que nós vemos ali a Madonna como um ícone, como uma representação dessa Babilônia, como se fosse essa mulher, essa prostituta, sentada em cima de uma besta escarlate. Então é isso que a gente vê também nos seus shows, nos seus clipes. Toda a representação que ela faz é cheia desses nomes blasfematórios. Então você veja, por exemplo, em 1987, num dos seus clipes, ela aparece rezando um terço. No outro, em 1989, ela faz um cenário de cruzes em chamas e entra numa igreja para rezar, etc. Então faz sempre ali uma zombaria das coisas cristãs. Depois, numa outra turnê chamada Confession, ela encena uma falsa crucificação. E assim, em muitos outros clipes, em muitos outros shows, ela sempre faz representações de freiras, de coisas que dizem respeito à fé, misturadas com coisas eróticas, com coisas que apelam para a sensualidade, para dissolver na mente das pessoas toda a referência daquelas imagens e daquelas ideias de santidade que elas tinham a respeito da igreja. Então, esse tipo de mensagem subliminar que está ostensivamente presente nesses clipes, nessas músicas da Madonna ou de outros grupos musicais, tudo isso é uma apelação muito mais forte e muito mais eficaz contra o cristianismo do que tudo aquilo que faziam antes os protestantes, os inimigos da religião e outras pessoas que falavam mal da igreja, que inventavam mentiras sobre a história, ou que falavam mal dos papas, dos padres, etc. Então você percebe que tudo isso foi muito bem criado e é por isso que existe um investimento muito alto para manter as pessoas com essas músicas na cabeça, manter as crianças com essas imagens na cabeça, para que eles não tenham gosto de se aproximar da religião ou que eles não tenham desejo de rezar, de buscar a Deus, de buscar as coisas santas. Então nós podemos dizer que de todas as músicas da Madonna, aquela que mais perfeitamente expressa o objetivo do seu trabalho artístico, entre aspas, é esta que diz Papa Don't Preach. Então essa música, Papa Don't Preach, significaria Papai, não faça um sermão. Então quer dizer que seria uma moça que está grávida do namorado e que vem contar para o pai que ela está esperando um neném, etc., que aconteceu esse problema, mas pedindo, olha, não faça um sermão, não venha agora me dizer qualquer coisa, porque eu também já não sou uma criança, etc. Então, a princípio, essa seria a historinha que já é algo que incita a rebeldia, a luxúria, etc. Mas, como nós podemos perceber, a mensagem vai além disso. E é por isso que nos vídeos, quando ela canta essa música, a tela grande apresenta a imagem de um papa. Então, justamente porque nós vemos aqui que o interesse não era de dizer papai, não faça um sermão, mas Papa don't preach, exatamente como nós imaginamos, que o Papa não ensine, que ele não faça uma pregação, ou seja, que o Papa não ensine a verdadeira fé. Então, esse é o objetivo principal que está presente em tudo aquilo que é feito desde o momento em que começou esse novo sistema, essa nova ordem mundial. Porque, como nós estamos sempre explicando aqui, o papado é a instituição mais importante e que sustenta a própria Igreja Católica. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo fundou a Igreja Católica sobre o papado. Na medida em que o Papa tem um carisma, ou seja, tem uma graça especial de manter a fé. E ele, sendo doutor da fé, sendo aquele cuja pregação é infalível, então ele vai nos ensinar sempre a verdade em matéria de fé e em matéria de moral. Então, os inimigos da igreja quiseram destruir o papado de todas as formas, como não conseguiram, então eles tiveram uma outra maneira
de destruir o papado, colocando no lugar que pertenceria ao Papa, um falso Papa. E qual que é o objetivo de colocar um falso Papa no lugar, ou seja, lá no Vaticano, que seria um lugar ocupado por um verdadeiro Papa? O objetivo é justamente fazer com que esse indivíduo já não pregue, já não ensine a doutrina católica. Que para eles pouco importa que lá em Roma exista alguém que se vista de Papa e se apresente como Papa. A questão é se essa pessoa vai anunciar a verdadeira fé. Porque se ele está ali sendo um verdadeiro Papa e anunciando a verdadeira fé e dizendo a verdadeira moral, olha, isso é pecado, isso está errado, isso é contra Deus, então quer dizer que aquilo faz uma pressão e bloqueia todo esse movimento de destruição da sociedade cristã. Mas quando você tem um falso Papa, então a partir dali você permite que todas essas coisas aconteçam. Porque o Papa já não prega mais. Por isso que a Madonna canta Papa don't preach, quer dizer, que o Papa não pregue. Uma vez que ele não prega, que ele não ensina, que ele não nos dá a verdade, então nós podemos fazer qualquer coisa. Então é por isso que a gente tem que identificar bem que na sociedade cristã existe um poder temporal, no qual o rei é constituído para ser representante de Cristo. Então esse rei, ele trabalha necessariamente pelo bem da sociedade e ele tem a obrigação de promover os bons costumes e de impedir e de punir tudo aquilo que vai contra a moral e contra a verdade. Então isso aconteceu em todos os tempos. Da mesma forma, o poder espiritual está junto de um Papa, que é o supremo pregador infalível da fé e da moral, como nós dizemos, e ele ensina essa verdade revelada por Deus. Então esse é o objetivo de um Papa. Um Papa ele é verdadeiro quando ele ensina a verdade revelada por Deus. Ponto final. E da mesma forma, a sabedoria está presente na sociedade através do ensino da lei divina nas escolas, em todos os ambientes, nas casas. As pessoas recebem essa educação desde que são pequenos da própria família. E essas pessoas aprendem a verdade e aprendem os costumes santos na medida em que toda a sociedade está organizada para isso. Então as moças se vestem corretamente, as pessoas valorizam o bem, valorizam a justiça, sabem tratar das coisas de forma correta. Então tudo está dentro de uma lógica perfeita, de acordo com o ensino do Evangelho. Entretanto, nessa nova ordem, que se estabelece justamente a partir de 1960, ou seja, a partir da convocação do Vaticano II, e que vai dar abertura para todo o desenvolvimento dessas músicas péssimas inspiradas por Satanás e de todo esse movimento de cinema, de alteração dos costumes e de organização de uma nova sociedade em torno do prazer e do dinheiro. Daí nós vamos ver que o poder temporal já vai ser regido de uma vez por todos, como já acontece desde a fundação das repúblicas, por esses presidentes que governam simplesmente pelos seus interesses. Ou seja, pelos interesses dessa elite mundial que comanda toda a política mundial. E não mais pelo bem comum e pela glória de Deus, como acontecia nas antigas monarquias. Entretanto, o poder espiritual é regido por um Papa falso, que já não ensina a fé nem a moral, mas simplesmente comanda uma religião universal, sem dogmas, só de devoções e sentimentos. O que acontece hoje com Francisco, está bem claro isso. Mas isso já começou desde o tempo de João 23, quando ele dizia, olha, nós não vamos excomungar mais ninguém, nós vamos respeitar todas as religiões, tudo está bem, não tem problema. E a partir dali, você criou essa nova igreja com esse ensinamento ambíguo e com essa abertura para todos os valores humanos, independente daquilo que Deus nos ordena através da revelação. E ao invés dessa sabedoria que nós tínhamos antes, em cada ambiente,
nós hoje vemos o triunfo da imbecilidade. Então, com o pretexto de liberdade, se ensina as pessoas a serem escravas dos vícios e incapazes de julgar. Então é por isso que dentro das famílias católicas, que se dizem católicas, já não há mais moças virgens, já não há mais crianças devotas, nós não vemos mais as famílias em torno da mesa para rezar, já não vemos mais essas pessoas se dedicarem às coisas de Deus, a se vestirem modestamente, a buscarem as coisas santas. Mas ao contrário, todos se vestem com calça jeans, frequentam shows, frequentam todas essas apresentações péssimas que levam as pessoas a buscarem cada vez mais a luxúria e a perversidade. E o que é incrível é que até nas festas que eles realizam nas paróquias, para poder homenagear um santo, um patrono, etc., eles terminam essas festas com shows mundanos. E eles fazem questão de levar essas pessoas a dançar e a beber em volta dessas músicas dos piores inimigos de Deus. Então você veja aqui a que nível que nós chegamos e as pessoas não são capazes de discernir isso. Eles acham que tudo é normal. Então, veja que tudo isso combina com aquilo que a Madonna está propondo. Porque não é à toa que ela fez uma afirmação numa entrevista, alegando que ela gostava muito desse novo Papa, ou seja, desse falso Papa Francisco, na medida em que diz que ele tem uma mente muito aberta. Então, Madonna e Francisco estão em perfeita sintonia, no sentido de fazer com que essa nova humanidade possa aderir a essa proposta de Satanás de dar ao ser humano a completa liberdade que o ser humano buscou desde a criação do mundo. Então, é nisso que nós devemos interpretar aqui aquilo que diz o Papa Leão XIII, quando ele ensina na sua encíclica Libertas Prestantissimo. Ele diz que a autoridade pública tem obrigação de reprimir as doutrinas mentirosas. Então quer dizer que um verdadeiro governo, um verdadeiro regime de poder temporal, deveria reprimir todas as doutrinas mentirosas, ou seja, protestantismo, qualquer forma de heresia, qualquer forma de religião falsa, que são para o espírito a peste mais fatal, assim como os vícios que corrompem o coração e os costumes, com a intenção de fazer com que o mal se alastre para a ruína da sociedade. E ele diz também, dessas considerações segue-se, portanto, que de nenhum modo é permitido pedir, defender ou conceder sem discernimento a liberdade de pensamento, de imprensa, de ensino e de religião, como se fossem outros tantos direitos que a natureza conferisse ao homem. Então, aqui veja que o Papa Leão XIII deixa bem claro que toda essa liberdade que se buscou hoje em dia é fatal para o próprio ser humano. Porque a maioria das pessoas não são capazes de discernir as coisas e não são capazes de agir com essa plena liberdade. E foi isso que a igreja sempre fez. A igreja sempre filtrou todas as informações para dar para as pessoas o que realmente era bom e justo. E evitar que as pessoas se corrompessem com todas essas coisas. E isso que os pais de família deveriam fazer também. E não deixar os filhos crescerem com plena liberdade. Porque isso impede que a pessoa chegue ao seu destino eterno. Uma vez que a pessoa já está corrompida, então terminado. Ali já não tem mais o que fazer. Então a obrigação dos pais de família, a obrigação das pessoas que têm responsabilidade sobre os outros, de impedir que as pessoas se contaminem com pensamentos errados, ou de impedir que as pessoas tenham acesso a essas informações sensuais, pornográficas, péssimas, pervertidas, que todos esses ambientes estão apresentando hoje em dia. E é por isso que Leão XIII diz também, se fosse assim, poderíamos nos subtrair à soberania de Deus e nenhuma lei poderia moderar a liberdade humana. E é exatamente isso que acontece hoje em dia. Quer dizer que eles dão a liberdade plena e depois querem impor leis, sendo que eles mesmos já perceberam que uma vez que eles deixaram o ser humano livre
para fazer qualquer coisa, depois eles não podem mais frear os impulsos e os vícios que vão se derivar de tudo isso. Então você veja o escândalo total na medida em que esse governo lá do Rio de Janeiro se propõe a pagar para ter esse show horrível diante de mais de 1 milhão de pessoas e que depois é transmitido para jovens, para crianças de forma aberta. Então isso mostra bem para quem esses governos estão trabalhando e qual a finalidade de todo esse processo. Porque é do interesse dessas elites que governam o mundo que as pessoas fiquem cada vez mais imbecis, ou seja, cada vez mais incapazes de ter acesso ao conhecimento e à sabedoria cristã verdadeira e que se pervertam nos piores vícios e em todas essas abominações. E não só isso, mas eles estão promovendo shows dessas pessoas que promovem os vícios e os pecados com o objetivo de fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais vulneráveis e capazes de ser escravas. Então essa é a política antiga já, desde o tempo do paganismo, quando os governos promoviam o que chamavam de pão e circo. Ou seja, você faz um assistencialismo, dá para as pessoas comida e dá para as pessoas divertimento. Com isso você domina as massas. E dominando as massas através da propaganda, então você pode manipular todas as coisas. E infelizmente as pessoas que pensam e as pessoas que são capazes de discernir tudo isso não podem fazer nada a não ser buscarem uma verdadeira conversão para que os verdadeiros católicos se fortaleçam e possam se unir e constituir novamente a igreja em torno de um verdadeiro Papa. Mas enquanto isso, nós somos todos escravos submetidos a esse sistema injusto. Então, infelizmente, essa mulher, após anos de libertinagem, de devassidão e de ofensa a Deus, com todas essas blasfêmias, ela acaba por negar definitivamente a sua fé e negar todos os sacramentos que ela recebeu, se declarando adepta do cabalismo. E depois, numa música muito ruim que ela fez, chamada The Devil Pray, ela mostra ali o seu estado de desespero. Então, na letra dessa música nós lemos: Mãe Maria, você não pode me ajudar porque estou fora do caminho. Todos os anjos que estavam ao meu redor já voaram para longe. O chão sob meus pés está ficando mais quente. Lúcifer está próximo, segurando as pontas. Mas eu estou ficando cada vez mais fraca. Então você veja uma letra que diz claramente as impressões que a sua alma sente, na medida em que ela se aproxima do inferno. Por isso ela diz: para sempre perdidos, sem caminho para casa. Sim, podemos correr e podemos nos esconder, mas não vamos encontrar as respostas. Você veja que é triste, mas é exatamente a realidade para essas pessoas. Uma vez que ela clamava Papa don't preach, quer dizer, que o Papa não pregue, que não ensine, negando os ensinamentos da verdade, agora já não encontra mais as respostas. E nesse caminho tenebroso ela continua dizendo: então poderíamos viajar todos juntos e fazer o diabo rezar. Então quer dizer que o diabo é capaz de fingir de bonzinho, até mesmo de fingir que está rezando, para enganar as pessoas, de forma que ela continua gritando: salva minha alma, o diabo está aqui para enganar você. Então, de um lado, existe aquela Madonna, nascida de família católica italiana, que ainda grita: salva minha alma. E de outro lado, aquela Madonna infernal, a serviço dessa Babilônia mundialista, que grita: o diabo está aqui comigo para enganar você. Então a conclusão que nós tiramos de tudo isso, meus queridos irmãos, queridas irmãs, é que nós não podemos ser instrumentos de Satanás. Como nosso Senhor Jesus Cristo disse: quem não está comigo está contra mim, e quem não ajunta comigo dispersa. Portanto, vamos
sair dessa mentalidade do liberalismo e vamos ter uma consciência católica clara e correta, de tal maneira que tudo aquilo que vem do mundo e que é contra Deus, nós devemos rejeitar totalmente. E nos adaptando cada vez mais àquilo que a sociedade cristã pedia e renunciando a tudo aquilo que essa sociedade satânica está nos impondo, na medida em que nós sabemos que toda essa propaganda que está em cima de nós todos os dias e essa lavagem cerebral tem por objetivo nos levar para o serviço de Satanás, então, renunciando a tudo isso, vamos nos dispor ao caminho verdadeiro de Deus. E com essa atitude de fidelidade a Deus, sejamos verdadeiros católicos, ou seja, unidos à verdadeira e única religião fundada por Cristo sobre a rocha que é Pedro, ou seja, o papado. Portanto, a única forma verdadeira de nós fazermos uma oposição a essa sociedade da Babilônia é nós nos agruparmos em torno da verdadeira sociedade de Cristo, que é a Santa Igreja Católica, com os ensinamentos dos verdadeiros papas. Então, se nós temos isso, nós temos a força da fé, e com a força da fé nós podemos vencer o mundo. Então, vamos invocar a verdadeira Madonna, que é a Mãe de Cristo, e ela, sempre virgem, santa, perfeita, Maria, nos ajude a sairmos de todas essas teias que Satanás tem armado para a nossa vida, para que nós, juntamente com todas as outras pessoas que têm o coração reto, possamos nos salvar e possamos evitar a corrupção desse mundo tenebroso. E que Deus seja bendito para sempre. Amém.